Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente com o nosso curso de introdução a Python. Essa é a quinta aula, o quinto vídeo. Muito feliz em estar aqui mais uma vez com vocês. Nós vamos dar então início aí nessa aula sobre estrutura de dados em Python. O Python, assim como qualquer linguagem, tem as suas estruturas de dados, né? Que é muito importante para armazenamento, manipulação, né? Dos dados aí para ajudar aí na implementação da lógica, né, da regra de negócio aí do nosso programa. Vamos falar então aqui primeiramente da lista. A lista ela tem uma estrutura parecida com o vetor, né, em outras linguagens. No caso, como nós já aprendemos a estrutura de repetição, agora fica mais fácil aí da gente entender um pouco a estrutura de dados. Aqui temos uma variável chamada lista, que ela tem alguns valores, né? Então a lista ela tem ali um agrupamento de valores. Diferente lá, quando a gente viu a variável, ela armazenava um valor só, né? Então, por exemplo, se a gente for voltar lá, a variável, por exemplo, número, ela tinha um valor, apenas um valor, né? Poderia ser inteiro, poderia ser um número longo, poderia ser um número com ponto flutuante, mas ela armazenava apenas um valor. A lista ela existe para armazenar vários valores, né? Que é muito importante aí para a nossa programação. E como que a gente manipula uma lista, né? Então ela tem uma interação. Cada valor tem a sua posição ali na lista, né? Então se a gente pegar aqui o primeiro valor é um valor 1.7. Então ele está na posição 1, né, da lista. Só que no caso, como em outras linguagens, o índice ele sempre inicia com 0. Então, no caso aqui, esse valor 1.7 ele está no índice 0 da lista. Então, vamos fazer aqui um teste. Eu vou imprimir primeiro a lista toda. Depois eu vou imprimir aqui apenas o valor do índice 0. Então, para fazer isso, basta você colocar o nome da lista, né? Você definiu e coloca entre colchetes o índice que você quer. Então, ele vai retornar aqui, ele vai imprimir somente o índice da primeira posição, aqui o 1.7, que é o índice 0. Então, se temos 4 elementos, o índice ele vai de 0 a 3. 0, 1, 2, 3. É sempre o índice final, ele é sempre a quantidade menos 1. Vou rodar aqui então. Vamos salvar, né? Bom, vamos lá. O que foi a saída aqui? Vamos entender. Primeiro ele imprimiu a lista completa. Apareceu aqui pra gente a lista completa até com os colchetes. Então, do mesmo jeito que foi declarado, definido aqui, inicializado, foi impresso aqui a nossa lista. O segundo print, ele imprimiu somente o valor da primeira posição, que está aqui. Agora, nesse terceiro aqui, foi um laço, né? Um for, né? Uma estrutura aí de repetição. O que ela está fazendo? Está pegando o item na lista, ou seja, está percorrendo toda a lista. Quando você coloca nessa estrutura for, aqui poderia definir qualquer nome. Eu coloquei item só para facilitar o entendimento. Ou seja, dentro de uma lista temos vários itens, né? Então, for item em lista. Vou imprimir cada item. Então, ele vai percorrer toda a lista. O for vai percorrer toda a lista. Ele já faz isso para você, não precisa se preocupar com inicializar nem incrementar. O próprio for já faz isso. Naquele for que nós vimos na aula passada, era um intervalo. Então, assim, a própria lista ela já tem o seu intervalo definido. Então, você não precisa colocar aquela função range. Não precisa. É só colocar direto aqui o nome da lista, porque ela já é por si um intervalo. Então, ele vai percorrer toda a lista e vai imprimir item por item, pulando linha. Então, é o que ele fez aqui. Ó. Imprimiu o primeiro, imprimiu o segundo, imprimiu o terceiro e imprimiu o quarto item. E saiu do for porque chegou ao final da lista. Então, assim, a lista você pode manipular ela de várias formas, tem várias funções, né? Inclusive, eu até deixei aberto aqui
que é a documentação do Python, tá? Para quem quiser anotar, é muito importante. Qualquer dúvida que você tiver, sempre recorrer à documentação, tá? Então aqui, por exemplo, tem várias funções. Função append, que ela adiciona um elemento ao fim da lista. Essa função aqui também é importante, o insert. Você insere um elemento em qualquer posição que você quiser. Aqui tem o remove, pop. Então, assim, dá para você simular uma pilha utilizando lista, entendeu? Utilizando essas funções. Então, assim, são diversas as funcionalidades que tem dentro da lista. Quem tiver curiosidade, né, acessa aí a documentação do Python, faz os testes, é bem legal. Eu não vou fazer aqui todos porque são muitos, né? Vamos ficar postergando aqui o que de fato a gente precisa entender, que é mais o introdutório, né? Mais o básico aí de cada estrutura. Então, agora vamos para a lista aninhada, que é a nossa matriz, né? Conhecida como a nossa matriz, que nada mais é do que um conjunto de listas, né? É como se fosse aqui várias listas dentro de uma lista. Então, por exemplo, aqui eu deixei formatado dessa forma aqui para enxergar melhor que forma uma matriz realmente, né? Você pode colocar tudo na mesma linha, não tem problema, mas eu formatei aqui só para vocês visualizarem mesmo aqui uma matriz, que dá até para ver que é uma matriz 3x3. Então, vamos fazer o seguinte, aqui eu vou imprimir, deixa eu comentar isso aqui, porque é até melhor para a saída ficar mais transparente. Bom, o print ele está imprimindo a matriz. Aqui ele imprimiu, tudo na mesma linha. Então dá para perceber aqui que é uma lista e cada item dessa lista é uma lista também. Então são listas aninhadas, né? Listas dentro de uma lista. É uma lista de listas, né? Vamos dizer assim. Então o primeiro item aqui, se a gente imprimir ele, eu vou até aproveitar essa estrutura aqui e vou imprimir o item do índice 0, né? Que é o primeiro item aí da lista. Vamos ver o que vai sair. Lá, saiu a primeira lista, que ela é o primeiro item. Se eu imprimo, ao invés do primeiro eu imprimo o segundo, vai sair o 4, 0 e o 3. 4, 0 e o 3. E se eu quiser imprimir, da mesma forma ali do exemplo anterior, se eu quiser imprimir todos os itens, né, eu vou usar aqui um for. Eu vou usar aqui um for. Deixa eu comentar essa de baixo por enquanto. Então aqui eu vou percorrer dentro da matriz e vou imprimir item por item. Então ele vai me dar ali todas as listas internas. Olha lá. Aqui ele imprimiu primeiro, né, novamente aqui o 2, que eu não comentei, e depois ele imprimiu item por item lá. 127, 403, 623. Agora, se eu quiser imprimir todos os elementos, né, todos os números, ao invés de imprimir item por item da lista, eu quero imprimir item por item dentro das listas internas. Então, complicou um pouco, né? Ficou meio bagunçado aí. Vamos ver então o que vai acontecer. Deixa eu comentar então isso aqui e deixar só esse aqui. Vamos entender o que eu estou querendo propor. Bom, uma matriz, para quem já viu, né, em outras linguagens, para você interagir com ela, você tem que ter um laço externo e um laço interno. Então é um laço dentro do outro. Por quê? Porque aqui no caso, nessa matriz, eu tenho aqui os índices dela própria, né, que seria 0, 1 e 2. E dentro de cada item tem outros índices. Então é um índice composto. Então esse elemento aqui, 1, ele está no índice 0, 0. Ou seja, ele está no índice 0 da matriz e está no índice 0 da lista
do primeiro elemento. Então ele está no índice 0, 0. O 2 ele está no 0, 1. O 7 está no 0, 2. E depois o 4 está no 1, 0. O 0 está no 1 e assim por diante. Então é composto, né? Então é um laço dentro de um outro laço para você acessar aquele item mais interno. Então ao rodar esse comando aqui, ele vai imprimir todos os itens. Olha lá, 1, 2, 7, 4, 0, 3, 6, 2, 3. Como que eu fiz? Primeiro eu pego a lista, ó, for, percorro a matriz e pego a lista. Ou seja, dentro dessa matriz tem 3 listas, né? A lista que tem o elemento 1, 2 e 7, a lista que tem o elemento 4, 0 e 3 e a lista que tem o elemento 6, 2, 3. Então eu estou pegando aqui a lista, que seria esse primeiro que eu fiz aqui, né? No caso, eu coloquei item, mas eu poderia dizer que seria uma lista, né? Então, depois, dentro, eu estou um outro for. Agora eu estou percorrendo o item da lista. Então, primeiro eu pego a lista, depois eu percorro o item dela e imprimo o item da lista, ou seja, eu imprimo o item mais interno. Pode ser que ficou um pouco confuso, né? É um pouco confuso mesmo, mas você, com o tempo, né, com prática de programação, isso vai ficando muito claro, tá? Não se preocupe, programar é assim mesmo, errar é treinar mesmo, treinamento diário, se possível diário, e com muito treinamento, com muito erro, com muito acerto, você vai pegando a prática, né? E depois fica tudo mais fácil. Então, só para finalizar, vamos fazer um print aqui, que às vezes vai ficar mais fixo. Se eu quiser pegar, por exemplo, aqui ó, o elemento 0, vamos lembrar qual que é o índice desse elemento. Ele está no índice 1 da lista interna e dentro dessa lista externa ele é o índice 1 também. Então ele seria aí o 1, 1. Vamos ver se a gente está certo. Vamos rodar isso. Olha lá, 0. Ou seja, eu imprimi o elemento de índice 1, 1, que é o 0. Se eu imprimir o elemento 0, 0, esse fica até mais fácil visualizar. O 0, 0 vai ser o primeiro elemento da nossa matriz. Então ele vai devolver ali o 1. Entendeu? Então você consegue manipular a matriz, né, a lista, assim, direto pelo elemento que você quer, utilizando ali os seus índices. Perfeito? Então eu vou agora comentar aqui novamente. E agora vamos falar aqui sobre tupla. Tupla, ela tem algumas particularidades. Você pode definir ela assim, sem colchete, pode colocar com um parênteses também. E aqui no caso você tem como se fosse mesmo uma lista, só que diferente de uma lista, ela não consegue, por exemplo, se você atribuir um valor, né? Você não consegue mudar o valor que está nela, vai dar um erro. É pouco usado, mas é importante também entender os conceitos, né? Então se eu imprimir aqui, por exemplo, deixa eu salvar aqui. Olha lá, ele vai aparecer lá até mesmo com o parênteses, entendeu? Como eu tinha definido. Da mesma forma ali você também consegue manipular ela por índice. Por exemplo, vou pegar o índice 2, ele vai me devolver o Pedro, né? Lembrando, 0, 1, 2. O Pedro é o índice 2, então ele me devolveu aí o Pedro. Então você manipula também, ela vai ter uma funcionalidade diferente de uma lista, mas é importante também aí a gente aprender. Agora vamos para o dicionário. O dicionário ele já tem uma particularidade diferente. Ele funciona como uma estrutura como chave e valor. Então é bem interessante o dicionário porque o índice dele é a chave. Então assim, lá na lista nós procuramos o índice através de números, né? Então, por exemplo,
Aqui o índice 0 seria o valor aqui da primeira posição. No dicionário, para você buscar algum dado, você busca através do índice chave, né? Então, por exemplo, aqui eu vou imprimir então aqui o dicionário. Vamos imprimir aqui primeiro toda a estrutura do dicionário. Ele vai aparecer todo ele, né? Nome, idade e o time. Se eu buscar agora, por exemplo, aqui eu quero imprimir apenas o time. Então eu coloco dessa forma o nome do dicionário. Entre colchetes, antes eu passava o número, né, do índice. Não, agora eu passo qual é a chave que eu quero. Então eu quero a chave time. Se eu imprimir, ele vai aparecer lá o valor, Goiás. Então é bem interessante o dicionário, porque ele até uma proximidade ali com um banco de dados, né? Se a nível mesmo ali de programação ali, se você quiser montar uma estrutura de dados com um dicionário, você consegue ali na memória, né? Óbvio, mas dá para fazer ali uma situaçãozinha como dicionário, como banco de dados, né? Você armazena o valor, né? Tendo a sua chave correspondente. Então assim, e é bem utilizado na estrutura mesmo. Essa estrutura de dados é bastante utilizada, né? A gente vai até ver no nosso projeto em Django que a gente utiliza muito, né, dicionário ali para passar contextos, né, para os templates, né? Quando você busca valores do banco de dados, você tem que mandar para o seu template ali as informações, os contextos. A gente passa ali como dicionário, porque lá no template, através da chave, ele consegue buscar o valor. Então é muito importante aprender aí o dicionário, e não é difícil. Tem também bastante função aí relacionada a ele. É interessante buscar lá na documentação. Qualquer dúvida sempre está ligado lá na documentação, tá bom? Bom, então essa aula foi basicamente aí sobre algumas estruturas de dados do Python, né, mais utilizadas. É muito importante aí aprendê-las, né? Agradeço então a atenção de vocês e nos vemos na próxima aula. Até mais.